Olá, pessoal! Hoje temos uma live super especial com uma pessoa que eu adoro, que já vai entrar. Pera só um pouquinho. Por aqui que eu desaprendi a usar. Vamos só esperar a Luísa. Olá! Gente, te dei um chá de cadeira, né? Mil desculpas. Não, Mil desculpas. porque eu tô na rua mesmo e assim aqui, eu falei, então não tem problema. Como você tá linda! Que legal! Não, são seus olhos. São meus olhos, né? E aí? Bom, hoje o pessoal te falou o tema da live? Fiquei feliz, gosto desse tema. E assim, eles sugeriram você, e eu falei, realmente, não podia ter pessoa melhor pra gente falar sobre isso, porque, bom, você sabe que eu sou alucinada pela tua mãe, né? Ai, minha mãe Sou tá lá em louca. Fátima, você acredita? Ela tá em Fátima, ai, que Tá máximo, com... gente. Não, a tua mãe é um negócio. Você lembra que quando eu tava em Israel com ela, eu te mandei uma mensagem um dia, eu falei, Luiz, acho que a tua mãe vai me matar, porque assim, eu virei stalker dela. Onde a gente ia, tinha os guias da viagem, mas eu queria ficar perto dela, porque o jeito que ela explicava as coisas, o conhecimento, tudo, é tão legal, ela é uma pessoa tão maravilhosa que, assim, não à toa, né? A gente nunca vê um fruto caindo muito longe da árvore, né? Não, Não à ela toa você amou, faz esse trabalho lindo. amou tudo. Eu falei, mãe, mas eu avisei ela que ela ia gostar de você, porque a mãe gosta de pessoas inteligentes, entendeu? Você fazia perguntas inteligentes, entendeu? Um dia ela falou isso pra mim, ela falou assim, você é inteligente, você vai entender isso aqui. Mas é Muito bom, né? bom. Conversar com gente inteligente, faz perguntas inteligentes. Isso faz com que a gente seja. Porque a gente tem que ter essa Estimula, facilidade né? de responder, né? Mas além disso, assim, as histórias que ela contava, delicada, é tudo muito. Bom, ela tem muita experiência, né? Ela tá. Quanto teve? Há 20 anos com a Demaré, Foi quando eu fazendo as nasci. viagens. Aí eu vou te revelar a idade. Ah, então. Tá, 34 anos. 34 anos! Olha! 30... Não, claro, bom, ela tá 34 anos viajando, conhecendo todo tipo de pessoa, né? Conhecendo todos os lugares, então realmente é muito. E com o coração daquele, né? Que faz toda a diferença. Então, realmente existe viajar e existe viajar com a Claudinha, é muito maravilhoso. Eu E vou, então, só pra... eu vou. Você vai falar pra filha, eu não vou negar, né? Eu sou apaixonada. Não, com toda certeza. Então, vou explicar para o pessoal qual é o tema. Hoje nós vamos falar sobre uma das regras da mulher que eu estipulei para nos guiar no Desafio dos Três Pilares. Então, no Desafio dos Três Pilares, nós temos 5 regras para cada pilar, né? Os pilares são corpo, né? Que diz respeito ao nosso universo material, né? Desde a organização até o cuidados com a nossa saúde, com o nosso corpo, com a estética, com a modéstia, com tudo isso. O segundo pilar é a mente, né? Cuidados com o tipo de conteúdo que a gente absorve, o tipo de livro que a gente lê, o tipo de. Enfim, quais são os nossos costumes, né? Desde se é uma pessoa mais fofoqueira, se é uma pessoa que está mais preocupada em se desenvolver intelectualmente. Então, esse é o segundo pilar. E o terceiro, que é o pilar alma, que aí entra a regra que a gente vai falar hoje, que é seja a filha que você gostaria de ter no futuro e, perdão, seja, seja a mãe que você gostaria de ter tido e a filha que você gostaria de ter no futuro. É isso aí. E por que que eu fiz por que que eu fiz dessa forma? Por que eu escrevi dessa forma, né? Porque eu vejo também muitas pessoas confundirem o tal do honrar pai e mãe com você abaixar a cabeça e aceitar todo tipo sei lá como queiram chamar, narcisismo, ou imposição, ou qualquer coisa que a mãe queira impor, né? Porque as mulheres, por serem mais sensíveis, por serem mais dependentes das mães sentimentalmente, talvez, às vezes deixam as mães entrarem de forma muito, como é que eu posso falar, invasiva na vida delas, né? Isso atrapalha casamento, isso atrapalha a maternidade, isso pode literalmente destruir famílias às vezes, né? Quando a mulher não sabe dosar isso. E também porque eu acho que também nós temos uma tendência a normalizar algumas falhas que a nossa mãe possa ter cometido com a gente. Então, quando eu falo para nós sermos a mãe que nós gostaríamos de ter tido, não é para a gente trocar de mãe, é só para a gente conseguir descolar um pouco o nosso sentimento da nossa mãe e falar, olha,
em tais pontos ela foi fantástica, e em tais pontos ela deixou um pouco a desejar, então deixa eu melhorar isso para eu não repetir esse padrão, para eu poder ser algo melhor para os meus filhos. Então a ideia é essa. E ser a filha, e ao mesmo tempo eu coloquei, seja a filha que você gostaria de ter no futuro. Né? Pra gente fazer também esse exercício e tratar a nossa mãe, né, depois da fase adulta, da forma como a gente gostaria que as nossas filhas nos tratassem no futuro, porque aí entra mais a questão do honrar pai e mãe. Né? A gente saber os limites, né? A gente, claro, continuar amando muito a nossa mãe, continuar servindo, continuar fazendo tudo que a gente sempre fez, só que sabendo que depois que a gente sai da nossa casa, depois que a gente sai da casa dos nossos pais, nós nos unimos a um... Né, e nós nos casamos, a nossa prioridade vira a nossa família, né? E não mais os nossos pais. Vira a família que a gente está construindo com o nosso marido. E eu vejo as pessoas, às vezes, com muita dificuldade nisso, Luísa. E é tão interessante você estar falando que não deveria ser tão difícil. Porque, veja, quando Deus dá os 10 mandamentos, já que estamos falando de espiritual, a gente está querendo no sobrenatural, tá? A única revelação que a gente tem de Deus que se revela, vamos lembrar, é através de Cristo. Não existe nenhuma revelação divina, né, que não seja por Cristo. E a história até Cristo vem do povo judeu. Vamos só para pensar aqui. Então tem os 10 mandamentos, ok? Estamos ok com os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, Deus começa tudo que nós precisamos. É em ordem de importância mesmo. Sim. Os 3 primeiros é em honra a Deus. Ou seja, em primeiro de tudo, eu tenho que amar a Deus com todas as minhas forças, com toda a minha alma, acima de todas as coisas. Acima de pai e mãe, acima de filho, acima de marido. Pai e mãe. Exato. De tudo. Acima dos meus confortos, acima de tudo. Aí, enfim, os 3 primeiros. Só no quarto, que aí começam, depois do terceiro, começam os mandamentos relacionados ao nosso relacionamento humano. Entre eu, você, entre eu e os vizinhos, entre eu e os meus pais. E o primeiro do relacionamento humano aí é honrar pai e mãe. Ou seja, para que a gente viva bem, a gente tem que saber ouvir os pais, respeitá-los, honrá-los. Deus não colocou obedecê-los porque caso os pais não façam esses 3 primeiros mandamentos bem... Verdade. Eles Nunca tinha pensado nisso. É verdade. Eles não vão estar podendo te educar no caminho que deve seguir. Porque o primeiro é amar Deus sobre todas as coisas. Aí o pai nem crê em Deus. Aí o pai não, né? O pai não cumpre com o que deve ser feito, não vai à missa aos domingos, por exemplo, tá? Então, assim, aí você vai deixar de ir à missa, você já tendo a idade mais avançada, porque o seu pai fala para você não ir? Não, primeiro de tudo é amar Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Então, Deus, ele faz isso para que a gente compreenda a lógica que tem que ser seguida na nossa vida. Primeiro Deus, mas eu tenho que honrar meus pais. Agora, se os pais souberem seguir os 3 primeiros mandamentos, você vai poder obedecer. Além de honrar. É igual o marido, né? A gente não tem que ser submisso ao marido, contanto que ele seja submisso a Deus. É mesmo, parecido com nossos pais, né? Porque os 3 primeiros valem para todos. Para todos. Exato. Por isso que Jesus vai resumir todos os 10 em 2, de ordem divina e ordem humana. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a ti mesmo ama, honra pai e mãe, respeita, né? Não levanta falso testemunho, não vai mentir, fazer fofoca do outro, não vai roubar, não vai matar, não vai desvalorizar o outro como um descartável, vai seguir a castidade. Então, assim, tá resumido a ordem divina e a ordem humana. Jesus não tirou nada, ele não tirou nenhuma vírgula. Ele deu um pleno sentido para o que Deus nos... É porque Deus, ele é didático, né? A gente ele é didático. grita muito e não ouve, né? Então, ele sendo didático, ele deu ali, olha, tá aqui certinho para vocês seguirem. Se vocês seguirem esses 10, Nossa, eu falei vocês são isso essa semana numa live. Eu falei, gente, vamos lá, vai. Deus não tá... Ele colocou 10 regras, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas, assim, essas 10 aqui, só segue isso que você passa de ano, sabe assim? Nem é. E essas, o pessoal também tem aquela mania de self-service, né? Não, este mandamento, não, este aqui é muito radical. Geralmente é o da castidade, né? Não pecar contra a castidade. E ele é logo, esse é muito radical. Logo, é o 6º já, né? Pois é. Exatamente, exatamente.
Então, eu falo, gente, são só 10, sabe? Ah, não, mas isso eu não consigo. Bom, infelizmente, talvez você não entre no reino dos céus. Então, não é assim de dizer. A vida é feita de escolhas. Porque uma vez eu estava conversando com padres, até morando aqui em Ave Maria, numa cidade que é toda voltada para quem é católico, uma cidade maravilhosa, aqui perto de Orlando. E há muito tempo atrás, eu conversando com ele, talvez ele nem lembre disso, ele nem morava aqui ainda. Ele virou para mim e falou assim: Luísa, o céu é para quem ama muito. E desde que ele me falou aquilo naquela época, eu vim refletindo sobre isso, né? O céu é para quem ama muito. Quem ama não pode ser revoltado. Entendeu? Verdade. Quem ama não se revolta. Se você for olhar, e aí foi uma reflexão que eu fui fazendo ao longo dos anos, tá? Com uma pequena frase que ilumina a nossa inteligência, né? Quando ele falou isso, eu fiquei pensando assim, gente, olha só. Quem é geralmente revoltado? Para pensar, quem é revoltado? É geralmente quem não constitui família. Verdade. Porque a família é um núcleo de amor. Tem que ser assim. Quando não é assim, ou ela por acaso destruiu, ela se revolta, né? A revolta, ela não tem espaço no amor. Ou seja, a revolta, ela é uma expressão de que a pessoa está revoltada por não se sentir amada. Um filho que se revolta, ele pensa que ele não é amado. E Deus sabe disso. E é exatamente para evitar a nossa revolta, para que a gente pense, não possa, que a gente diga, eu não me sinto amado, que ele vai, cara, ele morre na cruz. Você é amado Perfeito. mais do que tudo que eu queria. Exatamente. Não, e uma outra coisa, né? E amar presume sacrifício, né? As pessoas acham que amar é só quando tu tá bom. Eu amo a Deus, mas quando estão numa fase ruim, ou quando tem um pecado, ou quando são tentadas por um pecado, esquecem desse amor, né? Então isso não é amor, né? As pessoas hoje têm esse falso significado de amor mesmo, né? Então, eu amo a Deus, mas eu não quero perder meu namorado. Mas aí a falta de conhecimento até sobre as leis de Deus, né? Aí vai seguindo só os seus desejos desordenados, com essa desculpa de que, em vez da razão ter que se submeter, em vez dos desejos se submeterem à razão, a razão que tem que se submeter aos desejos, né? E isso, na verdade, Exatamente. é o que desencadeou até o ateísmo, né? Porque, assim, eu estava até pensando isso outro dia, Pietro. Eu falei assim, cara, por que todos os povos, a vida inteira, os séculos, milênios todos, não existia esse troço de ateísmo? Não existia esse troço de ateísmo. Todos os povos, eles prestavam culto a Deus, de alguma forma. Podia ser para os deuses, mas era uma procura pelo divino. Ou seja, a inteligência humana procura Deus. Sempre procurou. Aí, de repente, agora, modernamente falando, existe, não, Deus é o fruto do meu desejo, porque veio um pensamento no século XVIII por um pensador escocês que veio com essa ideia de que, na verdade, a nossa razão, ela trabalha por conta dos nossos desejos, do que a gente quer. Ou seja, a gente quer muito que exista um Criador. Então, a gente fica querendo acreditar nele, né? Acontece que cai por terra se você for mais adiante nesse pensamento. Porque, ok, todos os povos pagãos e todos que procuram o hinduísmo, o budismo, o tudoísmo, eles procuram a Deus. Mas eles não tiveram uma revelação divina como a gente teve. Deus se revelou, não foi a minha razão. Porque se a gente for pela razão, Cristo é totalmente contra a minha vontade. O que ele me manda fazer, eu não quero fazer. Tá entendendo? Ele me manda vencer a minha preguiça. Ele me manda amar quem eu odeio. Entendeu? Quando falar mais seus inimigos. É verdade. Dar sua cara quando ele bate. Ou seja, Deus, quando ele se revela na pessoa de Jesus Cristo, ele está dizendo, não, vocês não estão procurando porque vocês querem encontrar uma razão para vocês e ela não existe. Vocês estão me procurando e eu estou aqui. Agora, o que eu estou revelando é totalmente diferente do que vocês querem. No fundo, exatamente. Exatamente. No fundo, não quer. Perfeito. Mas assim, ou seja, não tem razão de ser esse pensamento. Eu quero muito encontrar Deus. O que ele faz, esse pensamento? Que a gente nunca vai encontrar a verdade. E que a gente, então, tem que viver pelos nossos prazeres daqui e agora, naturais. Porque depois que acabar aqui, acabou tudo, né?
Não, e tem uma outra, aquele meme, né? Satanás é ardiloso. Porque assim, ao mesmo tempo que começou a crescer o ateísmo, né? E o mundo inteiro começou a fazer esse esforço hercúleo para que as pessoas não seguissem mais uma religião, porque a religião é coisa de gente limitada, né? Então, assim, a espiritualidade. Então, eles vieram com o New Age, né? Que eu falo tanto, que é esse ecumenismo, essa mistura de crenças, e todas as religiões levam a Deus, e tá tudo bem. Se te faz bem, tá tudo bem, né? Todos aqueles chavões que a gente tá careca de ouvir. E é uma forma de você ser ateu também, né? Você pensar dessa forma, ah, não, eu não tenho, eu sou, sei lá, eu acredito em Deus, uma energia, uma vibe, e eu não sigo religião porque a igreja foi feita para oprimir as pessoas que eram burras e precisavam de discernimento. Então, isso talvez seja uma forma pior até de ateísmo. E eu fiz outro dia um paralelo numa aula que eu dei, onde eu coloquei alguns gráficos sobre o último século, né, do início do século XIX, início do século XX, perdão, início do século XX e do XXI, comparando os níveis de depressão em mulheres e homens, né, em todas as idades, e fazendo um paralelo com o número crescente de ateísmo, do ateísmo no mundo e de outras religiões, né, e do ecumenismo no geral, e do New Age. Então faz todo sentido, né? Naquele boom, né, da década de 60, claro, o ateísmo começou antes, mas na década de 60 começou mais ainda, né, com a revolução sexual, com a pílula anticoncepcional, né? Então, assim, uma vida já não é mais nada. Então, é DIU, é pílula, é liberação sexual, né? O sexo pelo sexo, né? Sem a intenção do matrimônio, sem a procriação. Então, tudo isso caminhou junto, né? E isso e é assim, eu acho incrível como as pessoas não percebem como tudo isso degradou a humanidade inteira, né? Porque assim, eu acho que é muito claro para todo mundo que desde dessa época, de anos até, né, mas 50, 60 pelo menos, ficou muito visível que o mundo está caminhando para Sodoma e Gomorra, né? Se é que já não estamos lá. Eu acho que é pior. Pior, pode ser que seja pior. Mas o que você está falando, assim, como o mundo não percebe? Eu acho que como a gente está muito quase no chão, porque assim, pensa numa queda livre, assim. Quando você começa a descer na queda, vem aquela sensação de talvez, quer dizer, eu nunca, mas é que eu gosto de montanha-russa, então assim, eu gosto daquela Sim. daquela sensação e tal, aí tem aquela sensação de que você pô, você tá livre, e aquela, sei lá, aquela adrenalina. Mas por que você ainda não chegou no chão? Você ainda não se estabacou. Quando você bate Verdade. no chão, aí você pensa, caraca, pra onde eu tô? Pra onde eu vim? Eu morri. Verdade. Né? Eu morri por. É o que eu quero dizer assim. O mundo, eu acho que agora está começando a despertar, porque na época dessa libertinagem total, onde se teve essa revolta completa, e que foi muito fruto depois da guerra, né? Como eu falei, a gente se revolta quando a gente não se sente amado. E a guerra traz esse sentimento de tristeza, de revolta, porque as pessoas que não compreendem, né, o amor de Deus e tudo, olham para a desgraça como se fosse culpa dele, não como culpa dos pecados da humanidade, enfim. E aí começa assim, cadê Deus? Ele não me ama, ele não existe. Aí começa a revolta. Então eu vou fazer os meus prazeres, eu vou curtir o mundo, que aí é a parábola do filho pródigo, né? Eu vou fazer, eu vou acontecer, aí curte pra caramba. Aí depois Verdade. vê, tá morrendo. E a É verdade. sociedade agora, ela tá morrendo. Então, como ela tá morrendo, por que tá morrendo? Não tem filho. Como é que você vai ter uma sociedade sem gente? Não, né? Não tem nada. Em nossa defesa, os católicos, os cristãos estão tendo filhos, né? Quem não quer ter filhos, normalmente é um pessoal que a gente não tá muito interessado na procriação. Ai, que horror falar isso. Eu tô brincando, gente. Piada de mau Não, gosto. estão acordando, né? Porque mesmo nós, enquanto católicos, nós sabemos que muitas pessoas vivem a fé católica sem viver de fato o que deve ser vivido. E aí também morrem. Porque não adianta. Agora, Fifa, o que você acha? Eu tava para te perguntar, esse fenômeno, né, do catolicismo de BGE que a gente fala, que você acha que levou? Porque isso é muito. Nos Estados Unidos não é tão comum, né? Porque como o protestantismo é dominante nos Estados Unidos, acho que quem é católico já é mais católico. O contrário acontece no Brasil. Ou não, eu tô errada? Eu acho, olha só, na verdade não é bem assim. Aqui, é que eu falo, a mídia ela é terrível, né? Ok, a maioria do povo não é católico. Porém, se você for pegar como uma única igreja,
quase, sei lá, 30%, eu não lembro exatamente a porcentagem, 35% ou 40% do povo americano se declara católico. Ah, é? Só que o resto, tá, mais do que 50% não é, né? Não é católico, ou seja, não é a maioria. Só que a igreja maior, eu já esqueci o nome, se é batista ou se é uma outra, que tem 1% da população. Por que Nossa, tem em uma única igreja se eles não são uma única igreja? O que coisa, né? protestantismo, ele é totalmente dividido. Você tá entendendo? Então, eles não podem se declarar como uma única igreja. Então, assim, não é exatamente isso. Agora, Verdade. o secularismo, essa ideia, ela entrou em todos os lares, tanto católico, quanto protestante, quanto espírita, Verdade. em todos os lares. Porque veio a televisão, vieram as mídias. Então, na verdade, o que eu estou vendo, Pietra, é um resgate à verdadeira fé por conta o quê? Das armas que o demônio, que Nossa Senhora lá em Medjugorje, que ela aparece. Aliás, você tinha que fazer uma peregrinação com a gente para Medjugorje, que você ia amar. Não, por mim eu faço todas. Nossa, eu amo Medjugorje. Nossa Senhora aparece lá há mais de 40 anos. E ela fala que ela pegaria o demônio com as próprias armas dele. Quais são as armas dele? A mídia. Que é onde ele entra na sua casa o tempo inteiro, muda a sua mentalidade. Verdade. E agora, as mídias estão falando muito sobre o quê? Sobre Religião. Não, eu sou um exemplo disso. Se não fosse as redes sociais, eu não teria me convertido, muito provavelmente. então, mas E muita gente também. muita gente, né? Então, assim, a verdade está conseguindo chegar por conta Sim. dessa arma. Então, o que eu tenho visto aqui ultimamente, por exemplo, nos Estados Unidos, quando as crianças fazem primeira comunhão, eu sei que eles ensinam a criança a receber Jesus na mão. Isso, tipo, é uma regra, assim, que eles ensinam, sabe? Mas isso eu já aprendi aqui, a receber na mão. Pois isso ficou no mundo inteiro, né? Como se isso fosse só porque é uma permissão tem que ser um ensinado. Não. Agora, o que eu tenho visto de pouco tempo para cá, sei lá, de poucos meses para cá, o que eu via eles recebendo na mão, agora eu vejo eles recebendo na boca e ajoelhados. E tá acontecendo a mesma coisa aqui. Sim, o zelo pelo sagrado está voltando. Porque está Sim. voltando a consciência do que de fato nós somos. E a informação tá chegando nas pessoas, né? Vamos lembrar que na nossa época, eu sou um pouquinho, eu tenho 37, mas a gente é mais ou menos na mesma época. Na nossa época, eu peguei a fase que a gente, para fazer um trabalho na escola, tinha que ir para a biblioteca, ficava pesquisando nas enciclopédias. Só que assim, a gente não se atenta ao fato de que as enciclopédias que nós temos, desde sempre, foram feitas por iluministas, né? Que disseminam conteúdo totalmente contra o cristianismo, contra a igreja. Então a gente vai beber nessa fonte que já é toda errada, né? Que assim que a gente tem curtido na sociedade, que é quase que uma verdade absoluta, né? Tá na biblioteca, tá na enciclopédia. Então a gente não, você talvez não sei, a gente não tinha todo esse acesso na internet. Quando tinha era muito pouco, né? Eu comecei mais na faculdade, era muito escasso. Então hoje realmente as coisas mudaram muito por isso, né? A gente não tinha onde pegar essa informação. A não ser que eu quisesse estudar num convento, ou sei lá, ir até uma faculdade muito católica, né? Mas não era necessariamente assim. Porque na verdade o que se dominava era só quem chegava lá na hierarquia da educação, que passava para baixo, e era só assim, né? Então agora com essa descoberta de que não só a hierarquia passa para baixo, mas todos nós que estamos à volta podendo transmitir conhecimento, é que a gente está desmascarando, porque isso, na verdade, é um golpe de Nossa Senhora. Eu falo que é de Nossa Senhora. Que coisa. Porque se ela está há 40 anos lá em Medjugorje é para ser catequista do povo. Então, quem foi catequista? Desculpa, eu não entendi essa parte. Nossa Senhora, ela foi a que foi responsável por educar Cristo. Ah, sim, sim. É Deus, tudo bem, mas ele se encarnou no ventre dela, ou seja, ele se fez menino, ele teve que aprender a falar, teve que aprender a escrever, teve que aprender a fazer uma série de coisas, sei lá. Né? O que eu tô dizendo assim, como ser humano, ele é 100% Deus, 100% homem. Uhum. Quem foi a catequista dele? A Nossa Senhora. Então ela tá vindo recatequizar o povo. Ao longo desses últimos séculos, que foi pior para nós, foi o tempo que ela mais apareceu em fato.
pensei em Lourdes. Ah, Luísa, eu não sou católica. Eu tô falando uma página que às vezes tem outras pessoas que não são católicas, né? Mas, o que eu tô tratando aqui não são fatos. Existe Sim. milagre do sol em Fátima. Sim. Tá lá escrito em jornais. Então, assim, existe algo sobrenatural acontecendo ao longo desse tempo e que está fazendo com que as pessoas tenham acesso a isso através das redes sociais agora. Sim. Entendeu? Né? Com E o toda que certeza. você está fazendo, Pietra, com certeza, sim, é uma reeducação. Sabe aquela reeducação alimentar? Sim. Reeducação alimentar. Tem que ter uma reeducação da vida. Sim. Porque se você está o tempo inteiro naquela imersão de sociedade, você aprendeu desde pequeno a agir de tal forma, a frequentar tais lugares, a pensar de tal jeito, você precisa reeducar seus hábitos. Verdade. Não, você Sem sombra de dúvida. não vai para frente, você vai tentar e vai cair, vai tentar e vai cair. Não tem condições de você continuar querendo mudar seus hábitos se você não sabe o básico. Assim, não, e outra coisa, e pelos motivos errados, porque isso é muito comum, né? Muita gente falando sobre resgate à feminilidade, sobre resgate à nossa essência. Só que pra quê, né? Geralmente você acaba vendo muitas pessoas, homens e mulheres, dando dicas de como se comportar no primeiro encontro, de como se vestir, de como isso é. Só que eu não vejo as pessoas falando do mais importante, que é a gente fortalecer a nossa fé e a gente voltar a abraçar Deus mesmo, né? Literalmente chamar Deus sobre todas as coisas. Porque isso vai ser a base de tudo. Porque se você não faz pelos motivos certos, que é agradar a Deus, que é se aproximar da salvação, nada disso é válido, né? Então você vai se arrumar melhor, você vai melhorar o seu nível intelectual, você vai melhorar a tua saúde, porque você quer casar com um cara mais rico, ou porque você quer, não sei, um emprego melhor, sabe assim? Então os motivos acabam virando supérfluos quando você não tem o sério de tudo, que é a sua fé desenvolvida, né? E você vai continuar ansiosa. Exatamente. Ansiosa, sabe por quê? A ansiedade, ela vem porque você sempre quer algo novo. Você está à espera de a ansiedade, ela vem porque você está esperando alguma coisa. Sim. Se você não está esperando por nada, você já está saciada. Exatamente. Então, quando você consegue ter aí quais são os dons teologais, os dons que vêm de Deus? Fé, esperança e caridade. Quando você espera que Deus é bom, porque essa é a verdadeira esperança, que Deus é bom e cuida de você, você acabou a ansiedade. É por isso que eu falo muito, por isso que eu fiz até o mapa do Rosário, né? Tipo, para explicar bem o quanto essa oração tira a ansiedade. Porque você aprende, de fato, a esperar no que deve Rapidinho, alguém esperar. perguntou por que eu tô chorando. Eu não tô chorando não, tá, gente? É que acho que o ar-condicionado tá ligado, aí você ressecou meu olho e tá lacrimejando. Desculpa, vai. Mas é isso, né? A gente... você falou que você trouxe um gráfico e tal. Se a gente for olhar realmente todos os gráficos, a gente só vê tristeza na sociedade. Eu não sei o que alguém me perguntou outro dia. Ah, Luísa, sempre perguntam isso, né? Pra quem tem... acham que tem muito filho. Eu nem acho que eu tenho muito filho, tá? Eu tô sendo bem sincera. Eu nem acho. Eu falo que menos de 4 filhos não dá nem pra postar. Não, eu não acho. Eu brinco. Verdade, sim, não acho. Eu acho que assim, graças a Deus, eu amo meus filhos, mas não acho que é muito, sabe? Mas assim, sabe, coragem, ter 4 filhos. Alguém fica te perguntando essas coisas. Aí eu falo, cara, coragem de ter 4 filhos hoje em dia. Coragem de ter 4 filhos. É muito doido. Gente, se a gente contasse isso pra nossa avó, né? Ela não ia acreditar que as pessoas iam falar isso um dia. É muito doido. É tão fácil. Né? Eu tenho, olha só. Ainda mais hoje em dia. Tem máquina de lavar, tem. Virou normal ter diarista em casa. Então, tudo tá facilitado, né? Tudo. Tudo facilitado. Tirando o fato que aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil. Aí vocês não têm o costume de ter diarista, né? Ajuda de mão de obra, assim, dentro de casa é mais diferente, né? Mais difícil enfim, mas de qualquer forma tá mais fácil. Você tem tudo automatizado. Você tem... Assim, se eu for pensar nos tempos da minha avó, da minha bisa,
E elas tinham muito mais filhos. E assim, por que agora Fralda tá mais... descartável. É a Claudinha que tá aí? Minha mãe tá... Ai, ela veio. Ai, minha mãe deve estar online, é verdade. Aquela de fato. Claudinha, eu tava falando de você. Nos 5 primeiros minutos da live eu falei de você só. Aí eu parei, porque se deixar eu faço uma live inteira só falando da Claudinha. Ela vai gostar de saber. Ela depois da... Com certeza. Mas assim, por que sabe que ficou mais difícil? A nossa mentalidade, ela tá muito naturalista. É por causa desse cara aí, esse escocês, entendeu? Ele começou a trazer para nós que a gente, poxa, que a gente precisa submeter a nossa razão aos nossos desejos. Sim. Então, assim, a gente só se satisfaz se a gente tiver o carro do ano. E olha, eu não tô falando que é ruim a gente ter um carro bom, eu tô dando um carro bom. Mas isso é fruto de muito trabalho, você tá entendendo? Não é isso que é o meu... pelo que eu fico ansiosa. Ou, entendeu? Não, na verdade, graças a Deus, eu não tenho ansiedade. Porque, na verdade, é uma ansiedade pela aprovação dos outros, né? Porque essa carência que a gente tem quando nós não estamos com a fé em dia, né? A gente não tá com o coração em Deus. Podemos viver isso por vários motivos. Sim. Sabe? A ansiedade, ela não é só uma questão espiritual. Ela pode ter uma necessidade de você tomar um remédio. Jesus, quando ele curava, muitas vezes, se você for olhar na Bíblia, ele não fala simplesmente, tá curado. Muitas vezes ele pega a lama, põe nos olhos, faz um processo. Eu interpreto essas cenas de Jesus para nos explicar que às vezes a nossa cura passa por processos. Somos corpo e alma. Então temos que dar atenção às duas partes. Eu não estou dizendo aqui que ninguém precisa tomar remédio, que ninguém precisa olhar as suas vitaminas, os seus hormônios, sei lá, né? Mas somos corpo e alma, não é para olhar só remédio, entendeu? É para olhar também a parte espiritual. Olhar para a sua necessidade de pedir o dom da fé, da esperança, da caridade. É rezar o seu rosário, estar diante. E travou um pouquinho aqui. Eu vi alguém comentando nos comentários. Isso é muito comum, você deve receber esse tipo de coisa também. Alguém comentou aqui, meu filho tem 4 filhos e vai ter mais ainda. Alguém falou, eu quero ter 4 filhos. Gente, assim, o pessoal não entendeu que a abertura à vida não presume que você tem um monte de filho independentemente de qualquer coisa. Abertura à vida significa que você não vai usar nenhum método anticoncepcional, que você vai estar aberta às vidas que Deus quiser te mandar. Se ele mandar 10, maravilhoso. Se ele mandar 2, maravilhoso também. Se ele não mandar nenhuma, tudo bem também. Então as pessoas acham que ser aberto à vida é você ter necessariamente 10 filhos. Não é sobre isso, pessoal. Não, vocês não entenderam não o é sobre tweet. número de filho. Até porque, se você for pensar aberto à vida, eu sempre gosto de falar isso nesse tema assim. Deus é o quê? Se você for pensar, ele é o quê? Ele é o autor da vida. Então, ele é o sinônimo de vida. Quando a gente diz abertura à vida, a gente está dizendo, na verdade, abertura a Deus. Para que ele haja como autor da vida no meu matrimônio. E ali, ele agindo, ele vai produzir quantas ele quiser. Entendeu? Isso mesmo. Então, a abertura à vida é a abertura a Deus. Ele estando conosco, como fizemos no sacrifício do altar. Se você casou na igreja, você casou diante do sacrifício, da entrega. Você, mulher, se uniu ao homem, o homem à mulher, diante do altar do sacrifício para dizer, oi, estamos aqui para o sacrifício. Somos o sacrifício. Exatamente. Junto com Deus, junto com o Senhor. Estamos unidos, somos co-criadores, né? E aí, uma outra questão que você deve receber muito também, que é assim, quer dizer, a mulherada que se casa, às vezes por pressão da família, às vezes por ansiedade, às vezes por N motivos, menos pelos motivos do sacramento do matrimônio em si, né? Então, hoje elas se veem, muitas começaram a se converter recentemente, ou eram católicas de BGE e viraram católicas de direito agora, ou cristãs, ou evangélicas também e tal, mas se veem em casamentos totalmente frustrados porque elas estavam tão preocupadas em se casar logo e tirar isso da frente, sabe, resolvi a vida, casei, que elas acabaram casando com qualquer coisa. E aí elas hoje ficam literalmente desesperadas, ansiosas, porque o que eu faço? Vou pedir a nulidade. Então também não é assim, sabe? Não é escolhi errado, vou pedir a nulidade.
né? Mas assim, Pietra, eu vou te contar uma coisa que aí, que é a minha interpretação diante da igreja, tá? Do que eu vejo a igreja fazer. Quando Jesus fala lá para Pedro, lá em Mateus 16, 18, Pedro, tu és pedra, sobre a sua pedra edificarei, ou seja, ao longo da linhagem de tempo, ele não falou, estou edificando, edificarei a minha igreja, tudo que ligares na terra será ligado no céu. O que ele está dando? As chaves para a igreja, porque edificarei ao longo da, né? E aí, o que acontece? Deus, ele é justo, mas ele é misericordioso. Eu não estou falando, presta atenção até o fim, pessoal que está aí ouvindo, pelo amor de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Nem a igreja tem poder para dissolver um sacramento, porque é de Deus o poder. Porém, se por um acaso não foi feito aquele sacramento verdadeiramente, ou seja, como deveria ser feito, ou seja, ele na verdade nunca existiu, porque existem requisitos, exigências de consciência no dia do matrimônio, isso é no dia, a igreja cabe investigar. E no que ela vai investigar, ela pode sim assinar aqui na terra para Deus aceitar lá no céu, de que investigamos, Senhor, ó, sou administrador aqui. Investiguei, tô vendo que não teve sacramento. Não fizeram, não cumpriram o que devia ser feito aqui. Tem as 3 perguntas, né? Se você está aberto à vida, se você está de livre e espontânea vontade, qual que é a terceira? E se você vai também educar os filhos na fé, aberta à vida e educar na fé. Se você ninguém te obrigou a estar ali, né? E se você... Falamos 3? Falamos, se você está de livre e espontânea vontade. Então, e educar os filhos na fé. Ou seja, se você não está ali com essa consciência, por exemplo, eu estou casando tomando anticoncepcional, isso não vai ser aberta à vida. E se você... E fidelidade até a morte, né? Se você está casando ali pensando, se der errado eu separo. Também não tem consciência. Exatamente. Então, assim, tem que ser analisado. Tem que ser analisado se naquele dia... Deixa eu só te contar uma coisa. Tem gente aí falando que não é bíblico. Eu também acabei de ler essa aí. Não, católico já tem um radar. Os evangelhos escritos, eles terminam falando assim, muito mais Jesus fez e não está nesse livro. Então, a própria Bíblia diz, não está tudo na Bíblia. Exato. Essa é uma excelente pergunta, né? Onde é que está na Bíblia que a Bíblia é a única fonte da palavra de Deus? Mas, além de não ter isso, tem exatamente o contrário. Ela diz que não é a única fonte, porque ela diz muito mais Jesus fez e operou e não teriam livros capazes de se escrever aqui para isso. Exato. Então, ou seja, na própria Bíblia a gente encontra a explicação de que não está tudo na Bíblia, tá bom? Exato. Então, assim, quando você tem um grupo de WhatsApp, Pietra, gente... Tem um grupo de WhatsApp, por exemplo, se a gente tivesse. Bom, você tem da sua família, tem de pessoas. Um grupo de WhatsApp, gente. Dentro do grupo de WhatsApp, as pessoas escrevem. Quando elas escrevem, quantas interpretações erradas vêm de uma frase, por exemplo? Que legal. É verdade. Às vezes a frase não tá boa. Que legal, hein? A pessoa vai interpretar, às vezes, como uma gozação. Pô, você tá me gozando? Que legal, hein? Aí o outro vai responder, o outro vai interpretar, poxa, que legal, ele gostou mesmo do que eu falei. Você tá entendendo? As interpretações podem ser diversas. Quem pode, de fato, dizer qual o sentido daquele que legal, hein? Quem escreveu? A Bíblia foi escolhida pela Igreja Católica. E ela tem... Não, esse é um papo... Aliás, eu vou aproveitar. Esse é um assunto que eu adoro. Mas assim, eu só vou aproveitar para fazer um paralelo, que outro dia alguém perguntou, na última turma do D3P, alguém perguntou se podia comprar o planner. Ele não tá aqui, tá lá na minha escrivaninha. Mas é um planner que ficou super bonito. E alguém perguntou se podia comprar ele separado. Eu falei, não, gente, é que a gente não trabalha com a sua escritura. Você tem que entrar no curso, porque se não tiver alguém interpretando o que tá no planner, você não vai saber fazer quase nada. Exato! E é isso, eu vejo isso. Imagina que no meu curso, que é um grãozinho de areia,
tenho que ficar explicando tudo que eu escrevi, sabe, todas as minúcias que tem lá dentro. Imagina um livro sagrado, né, gente? Não tem como. Do porquê que você escolheu aqueles hábitos, aquelas situações, Exato. por que vai mudar o hábito da pessoa. Sim, e é um trabalhão que você está tendo. Assim como a igreja teve um Jasmina trabalhão para perguntou poder fazer isso. que curso. Jasmine, é o D3P. As vagas estão abertas para a última turma de fim de ano. A gente vai fazer mais uma turma, mais um desafio em dezembro. E as vagas estão abertas, é só clicar no meu link aqui que você vai ter acesso. Você vai ver todas as informações lá. Só no link da minha bio, quer dizer. Desculpa. Bom, de qualquer forma, o relativismo que todo mundo reclama, né? Ah, como assim? A gente está vendo essa relação. Bom, sobre a sexualidade mesmo, né? Cada um pode ser o que quer. Esse relativismo ele vem quando a gente tira a nossa fé da verdadeira igreja. Isso, gente, isso é básico, é sério. Se a gente relativiza a igreja, a gente relativiza tudo, a gente relativiza a verdade. A gente relativiza o que Jesus está falando para mim, porque eu posso interpretar. Exato. Isso é tão verdade que não existe se tivesse sido uma só igreja protestante, ainda estaria menos ruim. Menos ruim é ótimo. Menos. Enfim, seria menos. Enfim. Mas são milhões porque não se entende. Não, eu conheço um casal que se converteu cada uma para uma vertente protestante e se separou. Doido isso, claro, né? Não acreditam na mesma coisa, porque o pastor interpreta de um jeito e o outro interpreta de outro. Cara, isso seria falar que Jesus é esquizofrênico. Cara, ele veio e sofreu na cruz e ele não deixou uma verdade, assim, sabe, linear. Ele deixou a gente solto. Que pai e mãe faz isso? Você tem que interpretar as coisas para o seu filho, explicar para ele milhões de vezes por dia, muitas coisas, para ele poder entender o que é certo e errado. Jesus veio e morreu na cruz. Olha, eu amo vocês, me sigam, me amem e se matem. Porque, olha, vocês nunca vão encontrar a verdade. Vocês vão ficar interpretando a vida toda aí. Não adianta, gente. Isso é humildade. E a gente não obedece. E eu sei que a Igreja Católica, assim como toda igreja, por conta dos seres humanos, não por conta de Cristo, tem as suas dificuldades. Sim. Tem as suas dificuldades. Quando a gente chama a igreja de santa, não é porque a igreja não, em si não tem nenhuma pessoa com problema. Não, mas ela é santa pela presença de Cristo nos sacramentos, porque ele deixou uma linhagem, ele deixou uma herança. Ele é pai, deixa herança. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos, até o final dos dias, né? Até o fim do mundo. Como é que ele vai estar comigo se ele subiu aos céus? Só se for pelos sacramentos. Exatamente. Entendeu? Agora, Luiz, eu sei que você é um pouco parecida comigo nisso, que a gente começa a ver comentários de protestante, a gente quer explicar porque não dá, não é para isso agora não, pois é. Em relação à Igreja Católica. Mas o ponto é, a Carol Agnelli, dei a história de Lutero e veja quantas pessoas ele matou, os sacerdotes, exatamente, Calvino era um sanguinário também, mas enfim. Mas o que eu acho interessante, Luiz, é porque isso também advém de uma imaturidade das pessoas. Porque hoje, né, vamos combinar, estamos em épocas de eternos adolescentes. Então, esse costume... Por exemplo, você alguma vez na sua vida entrou num perfil de um evangélico e começou a comentar na live dele sobre que a Igreja Católica é a única igreja? A gente, quando nós estamos com a nossa fé muito bem enraizada, embasada, nós sentimos... nós estamos cheios do Espírito Santo, quando a gente está fazendo as coisas direito, né, satisfeitos com a nossa fé, nós não temos essa necessidade, né? Então eu vejo no meu perfil muito essa necessidade de homens e mulheres, adultos, senhores, às vezes uma senhora de 60, 70 anos, protestantes que vêm não só questionar, mas enfrentar, sabe? Tentando combater mesmo o catolicismo. E eu confesso que essa foi uma das coisas que me levou a ter certeza de que o catolicismo era o caminho, era a igreja certa, porque você vê onde tem mais ódio, né? Existe um verdadeiro ódio por parte de muitas pessoas contra a igreja católica, não só de outras religiões, mas os protestantes, né? E é tão bizarro, porque assim, eles entram contra a igreja católica, mas se você é sei lá, da Assembleia de Deus, eu não sei, e a outra da Batista, eles não pensam igual, não são uma só igreja, mas eles não se combatem. Eles são igrejas
diferentes, mas eles não se combatem. Isso é muito inadequado, gente. Olha só, a gente aqui é irmão porque somos do batismo. Vocês, apesar de não crerem no sacramento às vezes e tal, a igreja como mãe, porque ela não é nossa, ela é de Cristo, ela não é minha, não é da Pietra, não é da fulana, ela é de Cristo. Então, o batismo nos traz... Nós somos irmãos, por conta do batismo. Né? Então, nós queremos o bem. Quando um pai, uma mãe, um irmão, ele chama a atenção, e isso é muito da nossa sociedade atual, não pode falar a verdade, porque, meu filho faz tudo o que ele quiser, tá bom, vai ser infeliz. Né? Então, uma boa mãe, um bom irmão, ele fala sobre as verdades com zelo, com amor, porque a verdade salva. Exatamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem salva é Cristo. Então, quando a gente está trazendo aqui as verdades, a gente está trazendo no nosso canal, diante de uma situação que é pertinente, né, de ser falado. A gente não entra no canal de outra pessoa para ficar resmungando, protestando. Exatamente. Isso é um péssimo testemunho. Entendeu? Na Exatamente, minha casa, toda hora tem protestante lá protestando. É claro que existem exceções, mas eu repito, eu não vejo católicos fazendo isso. Eu já fui protestante, eu não me lembro de ter visto católicos. Era uma coisa que até me intrigava. Assim, eu falava, bom, quando eu fico falando contra a igreja católica, não tem nenhum católico se defendendo. Eu falava, é porque eles são burros. É porque eles não sabem, realmente. É porque eu tô certa, eles estão... Não é isso. O católico, ele só quer viver a fé dele. A maioria, né? De novo, tem exceções, claro. Mas, veja, reto, assim, nós estamos falando da nossa fé no nosso ambiente. A gente não sai por aí querendo dar martelada, né? Da bibliada na cabeça das pessoas. É óbvio que a gente quer professar nossa fé no nosso ambiente, no nosso perfil do Instagram, né? E quem quiser ouvir, ouça, mas, né, tudo tem o seu local adequado. Agora, voltando lá para o tema, né, que a gente acho que fugiu, o pessoal ficou falando. Fugiu só um pouquinho. Sobre ser a filha que Deus quer, ser a filha que você... Como é que é? Eu esqueci. Ser a filha que você gostaria de ter. Ser a filha que você gostaria de ter no futuro e ser a mãe que você gostaria de ter tido no passado. Como é que a gente vai ser, né? A gente começou falando sobre os mandamentos. Como é que a gente vai ser? E eu fiquei vendo, assim, a oportunidade que Deus nos dá de conseguirmos ser esta filha que gostaríamos de ter quando nos tornamos mãe. Sim, exatamente. Esse é o ponto. É a oportunidade que Deus nos dá de nos colocarmos no lugar dele. Eu ontem, Pedro, eu tava com meu filho, que tá chegando naquela fase, nessa fase do Terrible 2, né? Aí começou a dar algum ataque de Terrible 2, que eu nem lembro mais o que eu já acho até graça, 4, sei lá, nem né, o terceiro já nem... Aí eu fiquei olhando aquilo ali e falei assim, gente, é engraçado, né? A gente é assim mesmo com Deus. Ele começou a ter um pouquinho de percepção sobre a realidade das coisas, da vida. Ele percebe que os irmãos sentam em tal lugar, comem de tal jeito. E ele, então, começou a colocar os seus neurônios para funcionar e pensou, opa, também quero? Não, ele começou a perceber a realidade. Agora, não é porque ele começou a ter essa iluminação de inteligência, se a gente pode dizer assim, né? Começar a perceber o ambiente, que ele sabe todas as coisas. Não é porque a nossa sociedade começou a ter carro automático, começou a ter... você está em São Paulo, né? Eu estou aqui em Orlando e a gente está conseguindo se comunicar, ou seja, com maravilha, conseguimos descobrir a tecnologia, esse ponto, que a gente sabe criar a Lua, o Sol, o universo, que a gente sabe. A gente não tem esse poder criador. Então, não é porque a nossa percepção sobre a realidade começou a estar mais aflorada, nesse sentido de poder criar coisas, de poder ter uma inteligência mais, sei lá, querem falar dessa linguagem avançada, que você sabe todas as coisas. Então, você precisa se submeter, sim, a um poder criador, para poder escolher bem os seus hábitos, a sua vida, fazer uma construção da sua vida em algo que vai te trazer realmente um prazer duradouro, né? É uma felicidade duradoura. E é só quando agora a gente entende isso. Uma pergunta meio pessoal para você. Você se vê repetindo algo que a sua mãe fazia, bom ou ruim, que você vê que você repete no automático hoje com seus filhos? Ou algo que propositalmente você faz? Não, você pensar, minha mãe fazia, então deixa eu fazer desse jeito? Muitas coisas. Muitas. Não tem como, né? Não tem como. Mas assim, algumas coisas a gente muda, porque somos diferentes, somos seres humanos diferentes, mas de forma geral,
uma das coisas, que é até o que eu falo muito no meu curso sobre maternidade católica, que é o que eu comentei no início. Eu procuro muito fazer com que os meus filhos entendam o meu amor por eles, para evitar a revolta. E muito porque a minha mãe, ela, apesar dela... Bom, vou encurtar. A minha mãe, ela sempre eu via isso, ela sempre se preocupou em fazer com que a gente se sentisse amado por ela e por Deus. Entende? E isso nos momentos que eu fui adolescente, que a adolescência é um tempo bem ingrato, né? Assim, Você teve alguma fase rebelde que não parece, né? Não, eu não tive rebelde. Eu sou uma pessoa que gosta muito de razão para as coisas. Tudo meu é uma razão. Então, talvez eu tenha desgastado mais a minha mãe com muitas perguntas. Mas a minha mãe era muito bem então eu preparada. tô em casa, né? Então eu já estava acostumada quando me encontrou. Então, assim, acho que o que minha mãe fala, que eu lembro, é isso, que eu sempre fui muito do porquê. Minha mãe sempre me ensinou a castidade, por exemplo. Né? Mas eu morei no Rio de Janeiro. Então, mal bem, a gente vai amadurecendo o que é de fato a castidade nos mínimos detalhes. Mas eu sempre soube, por exemplo, o básico, casar, né, para ter vida a dois e tudo mais. Minha mãe sempre... E eu perguntava, por quê? Minha mãe tinha que rebolar para me explicar, entendeu? Assim, nossa, é uma tarefa mesmo. Tinha que... e ela fazia isso muito bem. Então, porque ela entendia que eu precisava me sentir amada. Quando você tem um filho que começa a perguntar muito, ele não tem resposta, ele se sente ignorado. Ou então ele não acha que você tem autoridade suficiente para guiá-lo. Sim. Né? Então, isso é uma das coisas que eu analiso bastante, que eu penso que eu acho que eu tento fazer igual a ela. Tem outras coisas que a gente faz talvez diferente, eu ainda não sei exatamente o que, mas o jeito de ser, né? Não sei. Minha mãe veio de uma época que, por exemplo, sei lá, a autoridade ela dava uma olhada assim, eu já sabia, se eu fizer errado era um beliscão. Hoje isso eu já para mim é um dos talvez aplique sinais de diferente. sucesso assim na educação, né? Quando você olha para tua filha, teu filho, e ele percebe, aí você fala yes, né, por dentro. Assim. Isso para mim é sucesso. Quando então, assim, acontece é um sucesso. Mas de qualquer forma, coisas muito pequenas assim de diferença, né? Mas a gente repete aquilo que a gente também viu que foi bom, né? Não é sem dúvida. Se não for irrefletidamente, né? Se for automático, a gente faz igual. Mas se você parar para refletir, né? E existe, como eu falei, né? Existe muita maturidade da nossa parte que a gente reconheça os erros cometidos pela nossa mãe, por mais que a gente ame ela, né? E que a gente consiga sair, porque às vezes eu não sou psiquiatra nem nada, né? Mas fala-se muito de repetição de padrões. E na maternidade, principalmente. Então, é uma maturidade você conseguir, como eu disse no começo, se descolar do que você aprendeu, do que você passou, enxergar a situação de fora e falar, não, deixa eu fazer esse negócio de outro jeito, porque assim não vai dar bom, né? Mas quem vai conseguir fazer isso? Quem é uma pessoa virtuosa. Exato. Se você não busca viver as virtudes, você só vai viver no automático da urgência. Isso eu vivo falando. Para de viver para o que é urgente, vive para o que é importante. Que legal. E se você vive isso, para de ver porque é urgente. Não é, porque isso tira as nossas virtudes. Tira a nossa capacidade de ter virtude. Porque, olha, por exemplo, hoje eu estava indo... Eu falo até que é a tentação do diabo. Brincando, né? Assim, porque eu estava conseguindo retornar para minha missa mais cedo, que eu gosto da missa bem cedo, mas quando os bebês nascem, às vezes eu tenho que reformular e eu estava com texto. Enfim, eu consegui retornar para minha missa de 6h45 da manhã. Aí tá toda feliz saindo de casa, minha filha acordou com catarro na garganta, falou que não tinha nada demais. Vomitei! Aquele escândalo, né? Criança. Vomitei, fui ver um catarro, mas porque tomou remédio, tá descolando, enfim. E aí, eu fiquei ali pensando assim, nossa, a gente quando tá naquela... Quando você tá numa esteira, você tá ali correndo, é fácil manter. Difícil é parar e voltar de novo. Verdade. Né? Se parar de pedalar, a bicicleta cai, né? Aquela velha história. Pois é, você leva uns tapas. É difícil você retomar o seu caminho.
E o que o demônio ele tenta sempre fazer conosco é isso, ele desvirtua a nossa atenção para que a gente não retome para aquilo. Então ele manda situações urgentes. É urgente eu tomar conta Olha, da isso minha é muito filha. bom, Luiz, isso é muito bom. Mas não é verdade? Porque É é verdade. difícil. E aí você volta. Aí eu falei assim, cara, eu tava naquela coisa. Pois eu não vou largar, eu sei que é só pra. Ok, ela precisou de mim, mas eu É. preciso na minha vida focar pro que é pro que é importante. Então, eu tenho que manter no meu desejo diário de ir à missa, no meu desejo, né? E isso é a luta do cristão, sair do que é urgente pro que é importante, porque ele só fica ali no pé, que nem lá no Gênesis, Nossa É porque Senhora. a urgência Nossa, é do mundo, né? O mundo isso. é urgente, tudo é urgente, cada vez mais urgente, né? E aí essa vida de virtudes, ela tem que ser com consciência de hábitos bons. Verdade. Por isso Com que sim, eu certeza. atopei de fazer sua live, porque eu quero sim que as pessoas entrem no seu curso. Porque não Eva, não, e o adianta. teu também, né? E Não, compre o curso da Luísa também. sim, mas nem tá Maravilhoso. aberto agora, mas Ah, não acho que tá semana que vem eu vou abrir. agora. Não, não tá, mas semana que vem, dia 21, eu vou abrir para as mães. A formação Que maternidade legal. Ah, é católica. verdade, tem um das mães, que legal, muito bom. Só que não Me adianta pedem você muito. ouvir tudo aquilo e também talvez não mudar hábitos muito necessários Por do isso, seu dia a façam um dia. D3P antes e depois o da Luísa, né? Porque vocês Claro, fazem na tem que prática, fazer, desenvolvem as tem que virtudes unir na os prática. dois para Sim, fortalecer a vontade. É que nem criança mesmo, sabe? Quando a exatamente. criança ela é pequena, se você não ajuda ela a fazer o que deve ser feito, ela não vai fazer. Assim, estando junto com ela. Porque o que eu entendi, você tá junto com elas fazendo ali, Sim, né? sim, a gente Você faz aquela. fica, a gente fica durante 10 dias. é, Tem uma dieta estipulada, tem uma rotina estipulada, exercício, vida intelectual, práticas de fé, tudo isso vem no planner. E durante 10 dias nós fazemos essa rotina. E aí depois fica todo o conteúdo para elas por um ano. Mas nesses 10 dias a gente tem uma comunidade no Telegram. E todo dia a gente se acompanha, a gente vai conversando. Todo dia tem as lives diárias. Todo dia tem as Então, lives diárias, é ótimo, né? Tem as lives diárias também nesse período, onde a gente trabalha as virtudes baseadas na Suma Teológica de São Tomás. Então, realmente muito. Eu sou suspeita para falar, né? Mas assim, quando eu comecei fazendo, eu achei que ia fazer uma, duas turmas no ano e eu tô indo para a quarta, até que vai ser essa quarta sim, em porque dezembro. isso daí é bacana, sim, Pietra, porque a pessoa ela precisa, sabe, ter uma desintoxicação, É entendeu? E isso. aí tem que estar junto. O mundo foi muito A desintoxicação cruel, né, é o que você ultimamente. falou. É o que a gente tá falando da TV, da mídia, das músicas, né? Porque assim, eu tenho essa consciência hoje em dia. Eu demorei para ter, porque eu não vim de família católica, assim, né? Minha família era de PGE. Então eu demorei, assim, depois dos 30 que eu fui entender que tudo isso era um lixo. Você veio um pouco antes com essa consciência, né, sempre, porque você sempre teve uma família muito, muito católica e tal. Agora, Que eu eu sei vejo que as Deus vai me cobrar pessoas mais hoje, por isso, né? Isso daí também não é simples, né? Deus vai me cobrar mais por isso. quem é muito é dado, muito será cobrado. Vai me É isso. cobrar. Então, assim, Mas hoje as é pessoas, tenso assim, também. nem. Eu vejo os padres com medo de falar isso para as pessoas. Hoje, como a gente está falando, né? Hoje existe um levante aí, graças a Deus, de padres e de sacerdotes, inclusive, que falam isso nas homilias, muitas vezes, né? Sobre como a mídia está poluída, como a nossa cultura está degradada. Sim. Mas a maior parte das pessoas não tem o costume de ir à missa todos os domingos, né? Ou que tem acesso a bons sacerdotes, a boas pessoas para instruí-las. Então elas não têm noção. Elas realmente não têm noção que o desenho que elas mostram pro filho delas pode ser uma desgraça, né? O seriado, o Sim, filme, tudo que elas consomem. Então, aí essa conscientização de também para como aplicar também uma maternidade católica, como viver, como ser uma mãe católica, aí eu falo no meu curso. Mas é importante ter uma desintoxicação antes, sabe? Eu acho que Total. seria muito bom isso. E aí, dia 21, eu vou estar abrindo a última turma do ano também. Mas aproveitem, gente. Olha só, todo mundo aqui está trabalhando para o seu bem. Agora, a oportunidade É dá e isso aí. passa, né? A oportunidade dá e passa. E depois, o que você vai fazer? Eu não sei. É isso aí, depende de uma decisão, né? Tudo Uma na vida é decisão. decisão. Ninguém constrói nada que se fica pensando muito. Que nem aquele namoro que dura anos. Ah, eu gosto daquele cara, ela gosta de mim, aquele namoro. E ninguém toma decisão que há pouco destruiu.
Porque o Verdade. tempo sem decisão, ele destrói a sua vida. O tempo, ele é empregado para a nossa salvação. Para que a gente tenha todos os dias o desejo e a condição de escolher o certo. Deus nos dá inúmeras chances, inúmeras oportunidades. Não, na última né? turma eu tive uma senhora de 76 anos. Olha que legal. Uma senhora de 76 anos fez o D3P. Legal. Foi muito legal. A gente teve meninas de 12 anos. Uma menina de 12, uma de 14, uma de 15. E uma senhora de 76. Então foi plural. Assim, Legal, bacana. da janela. Aí Foi bem legal. eu vi que teve uma aí que falou assim, eu tô nas duas e tal, nem vi o nome, eu não consegui falar, que a gente tava falando no meio. Que legal. Mas é isso mesmo, a gente tá aqui falando para vocês mais uma vez algumas verdades, a verdade liberta, né, Petra? Liberta. Verdade liberta. Você teve uma vivência diferente. Fala, você é mais feliz agora ou você foi mais feliz durante toda a sua vida que você não conheceu? Agora, não confundir felicidade com dificuldade. Todo mundo pensa, depois você virou católica, a vida tá mais fácil. É óbvio que não, tá tudo muito mais difícil, mas tá tudo muito melhor, né? Os problemas não desapareceram, mas a nossa vida melhora, com toda certeza. Não Porque há a paz é um né? estado de alma. É um estado A paz de alma. é um estado de alma. Quando a gente emprega a justiça divina, a nossa vivência da nossa casa, ela vai encontrando paz. A justiça divina precisa ser empregada pela nossa própria mão, com a nossa própria vida. E aí a gente vai de fato falando, nossa, agora eu tô mais feliz porque eu tô justa. Então, porque aquela coisa, Deus quer te conceder inúmeras graças, inúmeros milagres, mas Ele quer que você dê os seus pulinhos também, né? Essa que eu falo, aprendi com a tua mãe. Não tem a passagem da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, Cristo poderia ter falado, Deus poderia ter feito um milagre, ter instalado os dedos e feito um banquete do nada. Mas não, ele perguntou para os apóstolos, quantos pães e quantos peixes tendes? Né? Ele falou, a gente tem só isso aqui, né? 5 pães e 2 peixes. E a partir disso ele fez um milagre. Então, é claro que o que ele tem para dar pra gente é muito maior. Só que ele quer que a gente se esforce e que a gente faça o melhor que a gente pode. Que para ele não vai ser nada, mas ele vai ver que é o nosso máximo, né? Somos co-criadores, né? Sempre junto com ele, né? Um pouco a gente dá. A gente tem que dar, por exemplo, um pouco a gente tem que entregar alguma coisa para ele. Porque isso é a entrega da nossa liberdade. É a entrega do nosso livre-arbítrio de volta, que deve pertencer a ele. Sim. Né? E aí ele vai e multiplica, faz coisas maravilhosas. E a gente não tem como se arrepender de viver uma vida assim. É uma vida com sabor, com sentido. É isso mesmo. Ninguém se arrepende de respeitar as leis de Deus. Ninguém se arrepende. É impossível. Ninguém, impossível. Se você realmente sabe o que você está fazendo, se você entende aquela verdade, né? Impossível. E é de fato isso que vai salvar o mundo, né? A vivência de lares verdadeiramente católicos, sem ser de IBGE. Por quê? Exato. Porque é isso que vai trazer a justiça divina para a sociedade. Né? E é isso que eu ensino também na formação Maternidade Católica. Muito depois bom, a gente se fala mais. Não, eu não vou te alugar mais, que já deu 1 hora. Você deve estar 4 filhos, um marido, um monte de coisa para fazer. Não, eu preciso, inclusive, me confessar, porque eu ia vir aqui semana passada e não consegui. Não, né? Então vai se conversar que é mais importante do que prioridades, né? Prioridades. Luísa, olha, mais uma vez, amei. As nossas lives são sempre muito boas. Eu, por mim, ficava aqui 3 horas conversando com você. Obrigada por tudo com gente mesmo. Com a mesma linguagem. Total, maravilha. Muito bom conversar e se sentir em casa, né? Poder falar as coisas do jeito que elas são. Muito obrigada de coração mesmo. Que Deus abençoe muito você, sua família. Que o teu curso também seja muito legal, que dê tudo certo. E obrigada de coração mesmo, mais uma vez, por ter topado uma live comigo aqui. Imagina, estamos às ordens aqui. E até mais, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, só lembrando, Pietra. pessoal, nós estamos fazendo a última turma do D3P. O link tá na minha bio. Se inscrevam, que é a última turma do ano, tá? E nós vamos fazer o desafio dos 3 pilares em dezembro. Então, a link tá na minha biografia aqui do Instagram, tá bom? Beijo a todos. Beijos a todos. Beijo. Obrigada, Lu. Fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Você também, fica com Deus.